No dia 1º de outubro, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi o lugar da vigília penitencial presidida pelo Papa Francisco, por ocasião da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade. Essa vigília ela foi celebrada na Basílica de São Pedro e ela deu origem, o Papa quis começar, vamos dizer assim, o sínodo com um pedido de perdão. O pedido de perdão, no fundo, não é porque a gente gosta de se sentir pecador, não. É para que a gente possa experimentar a misericórdia de Deus. Lembrando que o Papa, assim que começou o pontificado dele, ele instituiu um ano da misericórdia. Então ele é tem muita sensibilidade para a questão da misericórdia. Então ele quer que a igreja toda faça experiência de que ela é pecadora para experimentar a misericórdia de Deus. Então os pecados que foram, essas 3 testemunhas trouxeram, são pecados da igreja e do mundo. Então o primeiro pecado, que é um pecado que envergonha muito a igreja há muitos anos, são os abusos. E lá foi um sul-africano que já tem 53 anos, que contou a história dele, né? Quando ele fazia parte do grupo do coral de uma paróquia lá na África do Sul, e o padre foi atraindo ele e abusou dele, e ele vive com isso, quer dizer, foi uma coisa terrível, uma experiência que tem sido, infelizmente, denunciada em muitos países, no mundo todo. Tem aparecido cada vez mais protocolos da igreja, a igreja tem uma postura cada vez mais rígida com relação a isso, né? Mas durante muito tempo não só aconteciam os abusos, mas a igreja encobria. Então esse é um pedido, quer dizer, no fundo ele apresenta, né? Ele dá o testemunho dele sobre isso, né? O segundo testemunho é uma senhora da Itália, que, junto com uma africana, mas quem falou foi a senhora da Itália, uma italiana, que pertence a uma associação que acolhe os imigrantes, sobretudo os imigrantes vindos da África, e os que chegam pelo Mediterrâneo ali no porto de Carrara, que ela fala, do porto de Carrara, onde essa associação, esse grupo acompanha. Então ela lembrou o drama das pessoas que são obrigadas a sair das suas terras por causa, às vezes, da violência, muitas são mulheres, né? E elas se submetem a passar por muitas privações, depois pela insegurança do mar, não sabe se muitas vezes o barco é um barco muito precário, muitas vezes as pessoas morrem, e quando chega lá, o olhar, né, a mulher falava, era uma coisa assim muito forte, a senhora que fez isso, né? O olhar dos que estavam lá esperando e o olhar dos que chegavam. Então trazia esse testemunho muito forte também, né? Depois o terceiro testemunho, uma irmã da Síria, que pertencia ao mosteiro daquele padre, né, Dell'Olio, um italiano missionário, que fundou esse mosteiro lá justamente para estabelecer o diálogo entre cristãos e muçulmanos na Síria, né? E que ele foi raptado, desapareceu, até hoje não tem notícia, mas ela contando a tragédia que é a guerra. E como que a guerra faz com que uma nação que as pessoas mais ou menos viviam em harmonia, porque a Síria tem cristãos e tem muçulmanos, e de repente vizinhos que eram amigos se tornam inimigos. Então ela traz esse testemunho. Então foram esses 3 testemunhos com as quais se começou a vigília. E foram muito fortes, assim, muito assim, profundos, né? Mostrando o pecado, que é um pecado, vamos dizer, do mundo, pecado da igreja. Reconhecer primeiro o mal que o pecado causa na vida das pessoas, né? Então, no caso aí, é o abuso, no caso é a questão das pessoas que são obrigadas a migrarem e depois todas as penúrias que passam e depois a guerra. Quer dizer, como que todos esses pecados fraturam, machucam, né, ferem profundamente a dignidade humana, né? Então, no fundo é isso, quer dizer, começou a cerimônia recordando isso, recordando, como você falou, né, recordando. Se a gente por isso que na igreja católica, quando a gente começa qualquer celebração da Eucaristia, por exemplo, a gente começa reconhecendo os nossos pecados, né? É um gesto que às vezes a gente nem presta atenção, né?
Mas é isso, saber que nós muitas vezes somos coniventes com o pecado que está aí, que está machucando, ferindo, matando pessoas, né? Diante do clamor que brotou das testemunhas, o Papa Francisco quis expressar o que é necessário no caminho sinodal de conversão. Em prece, 7 cardeais expressaram um sincero pedido de perdão de uma igreja que se reconhece pecadora e é chamada a buscar a verdadeira conversão. O cardeal Oswaldo Gracias, arcebispo de Bombay, na Índia, pedido de perdão. Peço perdão a Deus Pai, sentindo-me envergonhado pelo pecado da falta de coragem, da coragem necessária na busca da paz entre os povos e as nações. Quem fez pedir perdão, se não me engano, foi o cardeal de Bombay, na Índia, né? E ele lembrava que muitas vezes nós não temos aquela ousadia para promover a paz. Não temos aquela ousadia para promover a paz, né? E aí eu queria trazer um testemunho muito bonito de um bispo da Síria, se não me engano, que saiu, se não me engano, foi no dia 6 ou no dia 5, né, que ele deu esse testemunho lá. Quando ele era criança, os pais dele foram assassinados diante dele, né, por bandidos lá no lugar que ele morava. Então veio a irmã, a tia, né, que é a freira, levou-os para perto onde ela morava, e eles foram criados, e depois ele se tornou padre. E então esse padre hoje ele é bispo, ele querendo mostrar para os jovens lá daquele lugar onde ele estava trabalhando a importância do perdão, né? Aí um dia, ele tentava de todos os meios, né? Aí um dia um jovem falou assim para ele: e se o senhor estivesse atendendo confissão e viesse o assassino dos seus pais, se confessar, o senhor daria o perdão? E foi bonito o testemunho dele, porque ele diz assim: se a gente não perdoa, a gente vai sempre continuar promovendo a guerra. Porque a condição da paz, claro, tem que ser a paz, precisa de criar condições mínimas para que haja justiça, reparação, mas tem que haver o perdão também. Sem reconciliação não há paz. Eu acho que é isso que o bispo lá, o cardeal, né, de Bombay, colocava, era isso, como às vezes a gente não mede esforços para promover a paz. A gente é reticente, a gente vai tergiversando, né? Não vai avançando, né? Pedido de perdão do cardeal Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Peço perdão, sentindo-me envergonhado pelo que nós, crentes, também fizemos para transformar a criação de jardim em deserto. O cardeal Czerny, né, que é o cardeal responsável pelo Dicastério da promoção humana, né? Então ele começa fazendo esse pedido de perdão, claro, lembrando, no fundo, lembrando toda essa questão ambiental, mas também social. É porque ele começa pedindo perdão pela questão, digamos assim, vamos dizer assim, dos nossos crimes ecológicos, né? Aqui no Brasil a gente tem vários casos, esse ano a gente viveu consequências terríveis, né? Inclusive a seca terrível que o Brasil, em muitos lugares, está passando, é por causa dessa mudança climática provocada pela forma como a gente não tem cuidado da nossa casa comum, né? Isso que a Laudato Si, essa encíclica do Papa sobre o cuidado da casa comum, insiste tanto. E no próximo ano vamos ter a campanha da fraternidade justamente sobre a ecologia integral. Então o Czerny, né, o cardeal Czerny, ele recorda isso, mas logo depois ele mostra que não existe uma só crise ambiental, a crise é socioambiental. Aí ele vai trazer todo o problema, o drama de novo dos migrantes, né? E o drama dos mais pobres, ele vai dizer como muitas vezes a gente é tímido também, a gente não tem aquela coragem de defender a defesa dos direitos dos mais vulneráveis. Depois ele vai recordar os pecados da igreja, que foi conivente durante muito tempo com a escravidão. A igreja que não soube, que ela foi conivente com o sistema colonialista. E ela quis implantar um modelo de cristandade baseado numa única tipo de verdade. Então ele recorda sobretudo contra os povos indígenas, né? Coisas que os outros papas já pediram perdão, né? Aqui mesmo, quando nós tivemos, se não me engano,
a conferência de Santo Domingo, o Papa João Paulo II tinha pedido perdão aos povos indígenas e aos povos africanos. Mas mesmo assim é uma ferida que está ali e que a cura significa que a gente aos poucos vá reconhecendo a dignidade dessas pessoas. Porque não adianta você pedir perdão se você continua ainda discriminando, você continua ainda roubando as terras indígenas, entrando nas terras indígenas e achando que ali você vai levar desenvolvimento, que na verdade você está levando morte, né? Então eu acho que assim, é um pedido de perdão muito importante que o Papa fez, lembrando que não é algo do passado, que a gente infelizmente continua ainda agredindo o meio ambiente e agredindo a dignidade das pessoas mais vulneráveis. Pedido de perdão feito pelo cardeal Sean Patrick O'Malley, arcebispo metropolita emérito de Boston, Estados Unidos. Peço perdão, sentindo-me envergonhado por todas as vezes que nós, fiéis, fomos cúmplices ou cometemos diretamente abusos de consciência, abusos de poder e abusos sexuais. Eu confesso que quando eu vi o sul-africano, que mora na Alemanha atualmente, o testemunho dele é tão tocante que eu chorei na hora que eu escutei, né? Eu acho que foi o cardeal de emérito agora, né, de Boston, que fez o pedido, porque a gente é bom lembrar, e foi simbólico, porque foi em Boston que começaram as primeiras revelações de que a igreja tinha sido encobridora, de que a igreja tinha só trocado os padres e que aqueles padres tinham cometido abusos contra menores em várias paróquias. Quer dizer, isso foi o maior escândalo nos Estados Unidos na época, e depois de Boston foi para outros lugares dos Estados Unidos, depois foi também para a Irlanda e outros países onde tem aparecido sempre esses escândalos de abuso contra menores. Mas nos últimos anos tem aparecido também abusos, como você falou, abusos de vulneráveis. Às vezes, pessoas que vêm numa situação de vulnerabilidade, uma pessoa que faz um acompanhamento espiritual, né? Muitas vezes ela está passando por uma vulnerabilidade, ela está meio deprimida, e às vezes ela vai e confia naquele membro da igreja, que é um padre, que é um confessor, e ele abusa dela, né? Pode ser um abuso de consciência, às vezes nem um abuso sexual, mas um abuso de consciência. Às vezes faz aquela pessoa fazer coisa que ela não faria, percebe? Então, o pedido de perdão que é feito ali, né, com muita sinceridade, é algo que eu acho que precisa tocar profundamente o coração da igreja, porque, infelizmente, continua acontecendo. Apesar de todos os protocolos, né, aqui mesmo no Brasil, em muitos lugares, ainda há encobrimento, né? Então, acho que assim, é algo extremamente grave, que o Papa reconhece, mas que, infelizmente, a gente, como você falou, né, não adianta a gente pedir perdão se esse perdão não se traduz em conversão, né? E é isso que o Papa, trazendo essa oração lá naquele dia, ele queria colocar a igreja nesse caminho de conversão. Pedido de perdão feito pelo cardeal Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Peço perdão em nome de todos na igreja, especialmente de nós homens, sentindo-me envergonhado por todas as vezes que não reconhecemos e defendemos a dignidade das mulheres. Esse tema das mulheres no Sínodo é o tema mais recorrente, né? Um dos que mais chamou a atenção. Não é que na igreja as mulheres não tenham participação, as mulheres participam, a maioria das comunidades é composta de mulheres, a maioria das pessoas que prestam serviço nas comunidades são mulheres. Não se trata disso, né? Se trata, normalmente, que muitas vezes as mulheres elas não são reconhecidas naquilo que elas fazem e às vezes elas não participam ativamente dos processos de tomada de decisão. Então, o bispo, né, que pediu perdão, ele recorda isso, como que na igreja ainda falta o reconhecimento vamos dizer assim, desse papel da mulher, não como membro da igreja, né, mas papel da mulher no sentido que ela participe e o seu lugar na igreja seja reconhecido. Está ligado isso daí à questão, nas discussões do Sínodo do ano passado, e também, eu acho que vai aparecer de novo nesse ano, está ligado à questão de que em alguns lugares se pede a ordenação de mulheres, porque na igreja o poder está associado ao sacramento da ordem.
Então o pessoal diz assim, se a mulher não tiver aquilo que é a fonte do poder na igreja, então ela nunca vai ser de fato reconhecida. Na sociedade é algo parecido, se a gente for olhar bem, né? Se as mulheres elas não estão em lugar não só de tomada de decisão, mas também de exercício da autoridade do poder, nunca ela é reconhecida de fato como tendo importância igual, né? Agora tivemos eleições no Brasil, por exemplo. Quantas mulheres foram votadas, escolhidas para serem prefeitas, para serem vereadores? O Brasil ainda é mínimo, né? Então, isso no mundo todo é assim, mas claro que tem muitos lugares que isso já avançou muito. Então, onde mais se avançou é onde mais existe vamos dizer assim, uma reivindicação. E aí, na verdade, o pedido de perdão é reconhecendo que a gente ainda tem muito que caminhar. Depois, o outro é a questão da família, a questão das novas gerações. Então, que a igreja também não tem sabido acompanhar as evoluções que acontecem no seio da família, às vezes querendo impor certos modelos e depois roubando a esperança. Isso que ele fala disso, né? O texto lá fala disso, escutando, né? Assim, das novas gerações. As novas gerações, elas vendo para aquilo que a igreja anuncia, será que elas têm esperança no futuro? Eu acho que é por isso que o Papa convocou para o próximo ano, o ano da esperança, né? O ano jubilar, com esse tema da esperança, para reacender a esperança na igreja toda, mas sobretudo para as novas gerações. Chiedo perdono a nome di tutte nella Chiesa, provando vergogna per quando abbiamo girato la testa dall'altra parte. Pedido de perdão feito pelo cardeal Cristóbal Lopes Romero, arcebispo de Rabat, Marrocos. Peço perdão em nome de todos na igreja, sentindo-me envergonhado por termos desviado a cabeça do sacramento dos pobres. Esse pedido eu achei um dos mais fortes, porque o texto oficialmente ele diz assim, a igreja desviou o sacramento do pobre e como se ela tivesse voltado o olhar dela mais para o altar do que para o pobre. É uma metáfora fabulosa para mostrar o quê? Que às vezes a gente está preocupado mais com a liturgia. A liturgia é importante, claro que é. É a celebração do mistério central da nossa fé. Mas se é uma liturgia que está preocupada somente com os detalhes da liturgia e esquece que aquela liturgia ela tem que reverberar lá num serviço aos mais pobres, então é vazia, é uma religião vazia. Já o Antigo Testamento dizia isso, os profetas diziam, eu abomino as orações de vocês, porque vocês, enquanto estão oferecendo orações aqui, vocês esqueceram da justiça, do direito, vocês esqueceram dos pobres, das viúvas, dos órfãos. E aí o cardeal, né, que faz esse pedido de perdão, eu achei assim, a metáfora que o Papa utilizou aí é muito forte, muito, muito importante, né? Esquecer os pobres e colocar no lugar dos pobres, vamos dizer, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, que é a Eucaristia, ele é fundamental, mas ele é indissociável do sacramento do pobre, é isso que o texto diz. Está no Evangelho, né? Porque Jesus diz, cada vez que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste, ou seja, eu sou aquele que estava com fome, que estava com sede, que estava na prisão, que estava nu, que estava doente, eu sou ele. Então, o sacramento é o quê? É aquilo que recorda que Jesus presente, no caso da Eucaristia, na Eucaristia, no caso do batismo, no batismo, naquele sinal que a gente celebra. Então, o pobre é um sacramento, vamos dizer assim, vivo da presença de Cristo no nosso meio, recordando-nos isso o tempo todo, que Jesus está ali no pobre. Noi pastori, pedido de perdão feito pelo cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Peço perdão, sentindo-me envergonhado por todas as vezes que na igreja, particularmente nós, pastores, a quem foi confiada a tarefa de confirmar os nossos irmãos e irmãs na fé, não soubemos salvaguardar e propor o Evangelho como fonte viva de eterna novidade. Outra metáfora fantástica que o cardeal é prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Ele diz o seguinte, ela não soube propor o Evangelho como fonte de perene novidade, mas pior ainda, ela transformou o Evangelho em doutrina para ser pedra atirada nas pessoas. Olha que imagem forte, né? Muitas vezes a gente, ao invés de referir-se ao Evangelho, refere-se à doutrina da igreja para tirar em cima das pessoas, porque as pessoas estão
herege. Quantas pessoas é chamado hoje de herege, né? Por quê? Porque é adoutrinar, porque você não segue o catecismo da Igreja Católica, né? Hoje na Igreja Católica, infelizmente, tem muitos grupos que recorrem a isso, né? E o Papa recorda que isso, o Evangelho é fonte perene de novidade, fonte perene de alegria, fonte perene de vida nova, fonte perene de esperança, fonte perene de caridade. Então, quando a gente transforma o Evangelho em pedra, porque a gente o fez doutrina, a doutrina é importante? Mas é doutrina importante para salvaguardar aquilo que é a fonte perene da novidade, que é o Evangelho, né? Então, eu achei essa fala do cardeal também muito forte. E depois ele recorda também várias coisas relacionadas, sobretudo à dificuldade da Igreja do diálogo ecumênico, né? E o diálogo com as outras religiões. E depois também a forma que ele chama de inculturar o Evangelho, né? Como fazer o Evangelho ter a cor, os tons, o caráter daquelas culturas onde ele é anunciado, né? Muitas vezes a gente quer colocar somente uma forma de compreender o Evangelho. Então ele faz uma série de afirmações aí que eu achei assim, muito fortes também, né? Chiedo perdono provando vergogna. Pedido de perdão feito pelo cardeal Christoph Schönborn, arcebispo de Viena, na Áustria. Di una chiesa veramente sinodale, sinfônica. Peço perdão, envergonhado, pelos obstáculos que colocamos à construção de uma igreja verdadeiramente sinodal, sinfônica, consciente de ser o povo santo de Deus que caminha junto. Todo o percurso desse sínodo é justamente ajudar a igreja a redescobrir que ela é uma igreja que tem que contribuir para formar essa sinfonia. Sinfonias são vários instrumentos musicais, né, uma metáfora musical. São vários instrumentos, mas que juntos formam uma sinfonia. E juntos ajudam a gente a se maravilhar diante do som que produzem. Então, a igreja sinodal é essa igreja que deveria promover no mundo uma sinfonia, né? E aí, o pedido de perdão é quando nós não estamos contribuindo para que essa igreja seja isso no mundo. No fundo, que ela seja sacramento da salvação. E aí o pecado principal é qual? É a autorreferencialidade, né? E aí o cardeal que pede perdão, ele lembra disso, da autorreferencialidade. Ou seja, quando a gente, mais que pensar na acolhida do diferente, na valorização do outro, etc., na riqueza que tem cada dom, cada ministério, cada pessoa dentro da comunidade, né? E também as diferentes culturas, diferentes modos de fazer, etc. Como que isso, vamos dizer assim, impede a igreja de ser essa sinfonia. Porque a gente vai ser, ao invés de uma igreja polifônica, monofônica. Só uma voz é que tem direito de falar, de se pronunciar. E muitas vezes, aí quando se fala da autorreferencialidade, às vezes é a instituição, às vezes é o bispo, às vezes é o padre, né? Ou então, às vezes, até uma liderança comunitária, né, que acha que tem o direito, como você falava muito bem, de condenar o outro, de jogar pedra em cima do outro, né? Enquanto que a igreja ela tem que ser justamente esse apelo para que todos, realmente todos possam se sentir incluídos, membros desse povo de Deus, né, formando esse corpo maravilhoso do Cristo, que também é o templo onde o Espírito Santo habita. Esta é a segunda sessão do Sínodo dos Bispos. Teve início em 2 de outubro e segue até o dia 27. Na próxima semana, a TV Horizonte apresenta mais uma parte dessa conversa com o jesuíta Padre Geraldo Demori. Que a gente possa, ao longo desse tempo, fazer aquilo que o Papa tem pedido, que a gente reze por esse sínodo, mas, sobretudo, que a gente vá vivendo a caminhada sinodal na nossa vida cristã, na comunidade, mas também na vida, né? Porque não adianta ser sinodal lá só dentro da igreja e fora da igreja a gente não ser sinodal. Se Deus quiser, a gente se vê de novo para falar dos resultados.